Olá, meu nome é Rodrigo Suzuki, eu sou um cara extremamente entusiasmado, sou consultor de desenvolvimento organizacional. A minha energia de trabalho hoje está totalmente focada a levar mais amor para o mundo corporativo. E aqui nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para você da minha jornada para chegar até esse foco de trabalho que eu tenho hoje. Durante a minha infância eu cresci trabalhando junto com meu pai. Ele é dono de um orquidário que começou lá com meu avô e quando pequeno eu trabalhava do lado dele. Não que eu trabalhasse muito feliz, porque naquela época era um sistema meio que de manda quem pode e obedece quem tem juízo, sabe? E eu não tinha tantos recursos assim, o que eu fazia era justamente obedecer, sem muita vontade de estar ali trabalhando. Então eu carregava caixa, tirava mato das plantas, replantava, colocava pedra nos vasos, lavava os vasos. Eram coisas simples, braçais, mas que de alguma maneira não me motivavam muito a estar ali fazendo tudo aquilo. Eu fui crescendo, entrei na faculdade e dentro de uma aula de sistemas operacionais, eu sou formado em engenharia elétrica, numa aula de sistemas operacionais, um dos professores ele fazia algumas perguntas voltadas para quem a gente queria ser como engenheiro no futuro, quem a gente queria ser como um profissional no futuro e por que a gente tinha escolhido ser engenheiro. E eu, ouvindo todas aquelas perguntas, não sabia responder absolutamente nada. Não sabia o porquê tinha escolhido a engenharia, não sabia que tipo de engenheiro eu queria ser no futuro, eu não fazia ideia das respostas para as perguntas que ele fazia. E aí eu fui percebendo que a minha trajetória sempre foi do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e no caso das minhas escolhas sempre tinha alguém que sabia muito bem o que era bom para mim. Então as minhas escolhas, todas as minhas decisões, tinha alguém que dizia, eu sei o que é bom para você, então faça isso. E de novo, eu com os meus poucos recursos, não via outra opção senão fazer aquilo que estavam me pedindo para fazer. Foi assim no futebol, quando eu jogava, foi assim com o karatê, com o violão, com a faculdade inclusive, com várias coisas ao longo da minha vida. Não que elas não tivessem valido a pena, pelo contrário, elas valeram muito a pena. Mas elas não tinham partido de uma vontade genuína minha. Eu não começava tão motivado ou tão inspirado para fazer essas escolhas, para fazer essas coisas que me sugeriam na época. E foi naquele momento em que o meu professor de sistemas operacionais me fez várias vezes aquelas perguntas que eu comecei a me questionar, a buscar encontrar mais dessas respostas em mim, o que eu queria, quais eram os meus desejos, o que me inspirava e quem eu queria me tornar como um profissional no futuro. E nessa jornada de buscar por essas respostas, eu no meu primeiro curso de coaching, cogitei a possibilidade de eu trabalhar fazendo atendimentos de coaching. Mas essa ideia foi rapidamente descartada, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei nisso não faz sentido nenhum eu jogar 5 anos de engenharia fora para mudar de carreira. Eu acabei descartando essa ideia da minha jornada. Depois de investir em cursos e cursos e cursos, de investir em terapia, de buscar muito essas respostas. Um belo dia eu fui convidado para dar um treinamento para um grupo de mais ou menos 60 estagiários numa empresa em Sorocaba. Ao mesmo tempo era algo que me instigava, que de alguma maneira eu me conectava, me inspirava de alguma forma. Eu resolvi dizer sim a esse desafio e a essa oportunidade e lá fui eu entregar o meu primeiro treinamento dentro de uma empresa. Durante esse treinamento, em uma das etapas, eu passei as instruções para toda a turma de estagiários, disse a eles como seria a dinâmica que a gente faria juntos ali, e aí logo em seguida eu disse a eles que poderiam começar a trabalhar em conjunto ali dentro da dinâmica. E eu fui para o fundo da sala observar toda aquela dinâmica acontecer. E naquele momento que eu estava no fundo da sala, algo mágico aconteceu. Eu estava em pé, olhando para todo mundo trabalhar juntos e falar, conversar, dar risada. É como se eu estivesse de fora, olhando para mim mesmo, observando a turma. Quando eu percebi todo mundo junto, trabalhando, sorrindo, conversando, motivado, comprometido, ali naquele momento, eu senti algo que vinha assim, não do meu coração, mas da barriga, do estômago, assim, algo muito visceral que tomou meu corpo. E ali eu respirei fundo, segurei a emoção
e percebi que aquele momento era um momento muito especial para mim, porque parte das respostas que eu buscava eu encontrei bem naquele momento. O significado daquele momento para mim, que era de conectar as pessoas, de olhar para as pessoas e de alguma maneira inspirar cada uma delas a colocar os talentos que elas têm ali para trabalhar juntos, tocava, dava um significado para aquele meu momento. E depois daquele dia não teve mais volta. O trabalho de engenharia que eu desempenhava não cabia mais dentro das respostas que eu tinha encontrado. E foi uma questão de tempo até eu pedir as contas do meu trabalho como engenheiro e abrir a minha própria empresa de consultoria, a Suzuki Desenvolvimento Humano. E assim que eu abri a minha empresa, eu trazia uma intenção muito genuína de apoiar as pessoas, de inspirar as pessoas a encontrar os próprios talentos, as próprias respostas daquilo que inspirava, motivava elas a entregar o melhor que elas tinham para o trabalho no dia a dia. Afinal, eu passei por essa jornada e eu vivi todo esse processo de transformação que me encantou muito ao longo do caminho. E era isso que eu queria proporcionar para as pessoas quando eu abri a minha empresa. No mês seguinte que eu pedi demissão da empresa, eu fui convidado a participar de um programa que desenvolvia talentos dentro de empresas. E o meu papel era de ser o facilitador do desenvolvimento desse jovem talento, junto com um líder especialista dentro de cada uma dessas empresas. Foram mais de 6 anos trabalhando junto desse projeto, foram mais de 500 talentos desenvolvidos em mais de 50 empresas ao longo desses anos todos. E quando eu comecei a fazer esse mergulho dentro do ambiente corporativo, algo me chamou muito a atenção e eu me lembrei muito da minha infância, lá atrás, daquela época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Muitos líderes que eu acompanhava dentro das empresas acabavam criando um ambiente pouco inspirador, coercitivo e às vezes até tenso para os talentos ali. E a culpa não era deles, muitas vezes eles faziam isso porque tinham aprendido de uma forma inconsciente com outros líderes, outras pessoas, professores, pais. Eles não faziam aquilo com a intenção de criar esse ambiente, mas eles não sabiam outras maneiras de criar um ambiente mais positivo naquelas situações. Justamente porque eles acreditavam que o papel deles era de mandar e o liderado tinha que obedecer sorrindo, sem dizer nada. Nessa jornada eu fui ajudando esses líderes a perceber que, encontrando um caminho mais inspirador, cuidando e desenvolvendo esses liderados com carinho, as coisas poderiam fluir de uma maneira completamente diferente. E aí aquela falta de comprometimento, a falta de brilho nos olhos, que muitos deles traziam como reclamação, se transformavam em vontade, em motivação genuína de fazer o projeto acontecer. Eu lembro que nos primeiros anos, quando chegava o jovem talento e o líder para as primeiras reuniões, eles chegavam meio com aquela cara, meio nariz torto assim, e mais uma reunião que vai ser uma chatice, que não vai ter utilidade nenhuma. E depois que eles passavam pela reunião, eles diziam que aquela 1 hora que a gente passava junto tinha sido fundamental para a relação de confiança e de comprometimento entre eles. Aos poucos e organicamente as reuniões foram ficando famosas dentro das empresas e se antes eles chegavam pouco inspirados para as reuniões, agora eles chegavam super engajados para o nosso momento juntos. O que começou a acontecer, para minha surpresa, era que para os líderes e para os jovens talentos de primeira viagem, eles já chegavam conhecendo quem eu era e qual era aquele momento que a gente ia ter. E eles já chegavam muito ansiosos, com muita vontade de participar daquela reunião, porque eles já tinham ouvido o quanto era importante aquele momento entre eles. Então o meu propósito, que antes era de inspirar as pessoas a encontrar os próprios talentos, passou a considerar também ajudar os líderes e as empresas a criar um ambiente fértil para isso acontecer. Por isso hoje eu entrego palestras, treinamentos, processos de desenvolvimento dentro das organizações com a intenção de valorizar as pessoas que trabalham ali, para que essas pessoas trabalhem se sentindo inspiradas, seguras e preenchidas de realização. E eu chamo isso tudo de levar mais amor para o mundo corporativo.